Fala pessoal, começando aí mais uma live, a nossa live semanal. Semana passada eu falei com vocês um pouquinho sobre resolução de conflitos, e a resolução de conflitos é uma parte aí da inteligência emocional. Pessoas que têm inteligência emocional conseguem lidar com a comunicação intrapessoal e com a comunicação interpessoal, conseguem administrar conflitos. E hoje eu vou falar sobre um outro tema aqui. Já deixei aqui um comentário, né? Vou fixar ele. Deixa eu fixar aqui o comentário para vocês, que esse é o tema dos nossos 15 minutos de hoje, tá? Opa, não foi. Não foi, foi. Acho que agora foi. Nós vamos falar sobre a inteligência emocional e a diferença de ser bonzinho. Então, se você quiser enviar para alguém essa nossa live aqui, pronto, agora fixou. Envia aí no aviãozinho, na hora que você clica embaixo, você consegue enviar para as pessoas. Eu vou falar desse poder da inteligência emocional, a diferença de ser o bonzinho, tá? Então, muitas pessoas acham que ser bonzinho é sinal de ser inteligente emocionalmente. Você calar aquilo que te aflige, calar as suas emoções, é um sinal de inteligência emocional em alta instância. Porém, não é verdade. Ser inteligente emocionalmente não é sinônimo de ser o bonzinho, de aceitar tudo. É esse o bonzinho que eu estou falando aqui. Aquela pessoa que se cala, aceita tudo, aceita todas as opiniões dos outros, não se impõe. E aí eu gosto de dar até um exemplo. Um exemplo clássico é quando você vai ao cinema, por exemplo. Ia, né? Agora não mais. Mas você ia ao cinema e na hora de escolher o filme, você cedia aos seus amigos, cede à pessoa que você ama, seu familiar, esposa, marido, namorado e etc. Isso não é sinal de ser inteligente emocionalmente. Isso é um sinal de muitas vezes você não ter autoconhecimento em uma grande instância. Porque muitas vezes o que acontece? Você cede para a pessoa, você faz a vontade dela, consequentemente, isso tem um efeito positivo para você. Ao ceder ao outro, ao dar a vez ao outro, vem uma gratidão. Vem um sentimento muito bom, certo? Inclusive é um dos gatilhos mentais, né? A reciprocidade é você ser gentil com alguém, você ser empático, fazer um favor, dar um bônus para alguém e, consequentemente, aquela pessoa que recebeu, ela sente a reciprocidade, o gatilho da reciprocidade para devolver a você, e aí ela te indica um aluno ou ela cede da outra vez. Porém, quando esse hábito, você torna isso um hábito, e você cede a todo momento, vou dar um exemplo da família aqui, que foi o exemplo da pipoca, né? Na pipoca não, do filme no cinema. Você cede a escolha do filme, sempre vai assistir o filme que agrada a outra pessoa, e muitas vezes não é uma prioridade sua. Sabe o que acontece? Depois de assistir o filme, de passar uma noite bacana, uma tarde, você fica com aquele sentimento, aquela sensação, né? Putz, não tá legal. Nossa, por que eu fiz isso? E aí você se volta e começa a se punir. Começa a se culpar demais. Colocando, putz, que idiota, que tonto, eu cedi mais uma vez. E isso não é sinal de inteligência emocional em alta instância. É um sinal que você cedeu demasiadamente a outra pessoa e, consequentemente, ficou se punindo. Pessoas, ao contrário disso, pessoas que têm inteligência emocional em alto grau, elas conseguem impor a sua opinião sem ofender a dos outros e sem deixar com que ela só saia perdendo nesse relacionamento, por exemplo. Na live da semana passada eu falei, né, do perde-perde, ganha-ganha, falei desse modo de você gerir conflitos e etc. Então, se você, por acaso, tem o hábito de ceder à pessoa que está ao seu redor, seja o seu cônjuge, né, seu namorado, seu familiar, ceder a opinião de um par dentro do trabalho, né? Então a opinião do outro vale mais que a sua e você, por um sinal de gentileza, você acaba cedendo. Não, tudo bem, pode ir. Não, tudo bem, pode ir. Saiba que você nunca será a sua própria prioridade. E pessoas que são inteligentes emocionalmente se colocam como prioridade.
elas entendem que elas precisam ceder em determinadas áreas, em determinados momentos, elas precisam ceder para outras pessoas, porém, ela não se torna, não faz com que isso se torne um hábito, cedendo demasiadamente. Então, se você acredita que ter inteligência emocional, se controlar, não expor o que você está sentindo ou o que você sentiu, né, uma emoção que aflorou por determinada situação, e você acredita que isso é um sinal de inteligência emocional, sinto muito, você está no caminho errado. Não é verdade. Ser bonzinho não é sinal de ser inteligente emocionalmente. Ser inteligente emocionalmente é você atingir os 4 principais fundamentos da inteligência emocional: autoconhecimento, conhecer a ti mesmo, então se conhecer, saber das suas preferências e tendências, de como você age, quais situações podem te colocar numa armadilha emocional, te deixando o gatilho da raiva, por exemplo, ou do medo. Segundo, é você conseguir o autocontrole, então controlar depois que uma emoção aflorou, controlar os seus comportamentos. Terceiro, identificar as questões emocionais das pessoas ao seu redor, então você ser um catalisador ali, identificar possíveis emoções que a pessoa está sentindo, um sinal de raiva, um sinal de medo, um sinal de... Você conseguir gerar esse olhar social, então você ter consciência social. E o quarto ponto é, com todo esse conhecimento, você gerir os seus relacionamentos. Lógico que cabe a motivação aí também, que é o a automotivação. Então você precisa saber esses 4 principais pontos e aí você consegue se motivar, que é esse 5º fundamento da inteligência emocional. Então ceder às pessoas, ser o famoso bonzinho ou a bonzinha, né, a boazinha que cede, que faz tudo que o outro pede, não é sinal de inteligência emocional. Porque essa pessoa muitas vezes ela está a ponto de implodir. Explodir por dentro, né? Implodir. Ela está guardando todos os seus sentimentos, suas emoções, ela não expõe isso de uma maneira eficaz através de uma comunicação assertiva e ela acaba tendo problemas, às vezes problemas maiores e piores do que aquelas pessoas que explodem com mais facilidade. É lógico que você precisa encontrar um equilíbrio nessa questão. Show de bola, pessoal? Ó, estamos aí chegando a 10 minutos da nossa live. Coloque sua pergunta, seu comentário aqui. Fique à vontade para compartilhar com alguém também. Tem mais 5 minutinhos aqui que nós vamos falar sobre essa diferença de ser bonzinho demais e de você ter esse controle da inteligência emocional. O Lucas colocou aqui, putz, cara, isso faz muito sentido. Eu tive que aprender a parar de ser bonzinho. É isso mesmo. Lucas, faz total sentido. Quando você cede demais, você é muito bonzinho, você quer agradar as pessoas, pessoas podem passar por cima de você às vezes. Pessoas, na verdade, você cede às outras pessoas e você mesmo acaba passando por cima de ti. Você passa por cima dos seus sentimentos, das suas emoções e dos seus desejos também. E você acaba cedendo para as outras pessoas. Isso se torna um hábito. E quando você cede demais, as pessoas ao seu redor, elas se habituam com isso e a primeira vez que você diz um não para se colocar seus objetivos, sua meta, se colocar em primeiro lugar, você sabe o que acontece? Um belo de um estranhamento. Lucas, as pessoas vão pegar, vão virar para você, mas por que agora você não vai fazer? Por que agora tem que ser do seu jeito? Você nunca foi assim? Gera um grande estranhamento das pessoas. E aí eu digo, caso aí o Lucas, as outras pessoas que estão aqui, não sei se você tem um cargo de liderança ou dentro do seu trabalho, qual que é a sua função aí, o seu trabalho, eu tenho uma frase muito legal que eu aprendi com o professor. Eduque o seu cliente ou ele educa você. Eduque, no meu caso, por exemplo, eu sou professor universitário, eduque o seu aluno ou ele educa você. Eduque o seu filho ou ele educa você. Já ouviu isso? Se você não impõe os seus limites, as suas vontades, o seu ponto de vista, as pessoas acabam colocando os objetivos dela, em cima de você, cara. E aí você acaba tendo essa linha plena de ser bonzinho demasiadamente e não se coloca à disposição. Lucas complementou aqui, né? Você é muito bonzinho. Se você é muito bom, opa, passou. Se você é muito bonzinho, você começa a parar de fazer o que você quer para fazer o que as outras pessoas querem. É bem por aí mesmo, Lucas. Isso existe muito em relacionamentos,
né? Já viu aquela pessoa que entra num relacionamento amoroso e ela perde os amigos? Ela para de ter as amizades e aí, infelizmente ou felizmente, o relacionamento acaba e ela se depara, olha para os lados e fala: cadê meus amigos? Onde eles estão? Nossa, faz tanto tempo que eu não troco uma mensagem com essa pessoa, não converso. E aí você acaba, infelizmente, quebrando essa questão também. Então, isso também vale muito para relacionamento. Você começa a ser bonzinho e acaba tendo esse problema. Você se coloca em segunda opção. E para você não fazer isso, lembre sempre daquela regra do avião. Coloque primeiro a máscara em você, depois coloque na outra pessoa. Essa é uma regra básica de sobrevivência. Primeiro, eu atendo a minha necessidade de oxigênio, depois eu atendo a da outra. Lógico que, estou falando no avião, não é para levar extremamente ao pé da letra, porque gerenciar relacionamentos, como eu disse, que é um sinal de inteligência emocional, que é um dos fundamentos, você precisa ceder também ao outro e saber lidar, gerenciar isso. Uma vez é a minha opinião, às vezes é outra, e assim você vai seguindo. A Márcia colocou aqui: Márcia, boa noite. Puxa, que pena que eu não consegui continuar acompanhando. Ótima live. Show. Acho que foi a da semana passada, né? Acho que foi isso. O Lucas comentou também: depois que você para de ser bonzinho, várias pessoas acabam se afastando de você. Acontece. É o ônus e o bônus. Muitas pessoas estavam junto com você e olha o que pode acontecer aí, Lucas. Tem algumas variáveis, tá? Que as pessoas podem estar próximas de você ou não. Então, porque as pessoas se afastam, né? Então, existem algumas variáveis. Uma dessas variáveis pode ser porque a pessoa não consegue encarar a verdade, a realidade, ou ela não consegue ceder. Ela também demonstra um sinal de falta de inteligência emocional. Sabe aquelas pessoas que é tudo jeito dela ou é nada? Elas também se dão mal na vida. Então, ser bonzinho demasiadamente não é sinal de inteligência emocional. Fazer tudo do seu jeito, é só do seu jeito que pode, etc., também não é um sinal de inteligência emocional. Porque as pessoas mais sensatas, elas acabam fugindo desses extremos. Né? Então você tem que manter ali uma coerência, uma adaptação. Você conseguir adaptar os seus comportamentos de acordo com a demanda, de acordo com a situação e etc. Então isso é muito importante também. Então as pessoas podem se afastar de você por outras questões também. Então, lembre-se, ser inteligente emocionalmente não é sinal só de ser bonzinho, sinal só de ser legal com as outras pessoas, você tem que se respeitar. E o que acontece? A pessoa, que nem o Lucas aqui deu exemplo, tô falando de você, tá, Lucas? Você que deu o exemplo aqui, que comentou. O que acontece? Como o Lucas acaba cedendo as pessoas, cedendo. Depois, ao longo prazo, essa pessoa fala: peraí, e eu? Onde eu tô na fila do pão? O que está acontecendo comigo aqui? Eu preciso me impor. Eu preciso me colocar como prioridade em algumas situações, em algumas áreas da minha vida. Eu preciso me dar esse respeito e etc. Porque senão a pessoa acaba tendo um nível muito elevado de estresse. Outra questão que pode acontecer aqui: a pessoa ela tem esse comportamento na vida profissional, porém, entretanto, todavia, na vida pessoal, ela desconta nas outras pessoas. Sinal de um baixo nível de inteligência emocional. A pessoa no trabalho é legal com todo mundo, faz tudo para os outros, não se indispõe com as pessoas, sempre abre mão dos seus valores, das suas metas, dos seus comportamentos, do seu modo operante, das suas preferências e tendências. Aí chega em casa, ela desconta nas pessoas que estão próximas. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil brigar com quem a gente ama do que brigar com pessoas desconhecidas. Você já parou para pensar nisso? Como é muito mais fácil a gente entrar em embates, em conflitos com as pessoas que nós amamos, que teoricamente são as pessoas que estão mais próximas de nós, que vão dar apoio quando a gente está lá no fundo do poço, na merda, elas que vão estar do nosso lado, mas a gente briga com elas por questões que na rua, no trabalho, você não briga com as outras pessoas. Faça uma reflexão agora. O quanto às vezes você é intolerante. Olha, essa palavra é fogo, cara. Ela cai como uma luva para isso. Olha como você é intolerante com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas mais próximas de você, e você tolera outras coisas de pessoas que você nem conhece, que não agregam à sua vida, que malemar passam horas com você. E as pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que são da sua família,
toleram seus defeitos, que você tem, viu? Se você olha, tá olhando para mim e acha que não tem defeito, não, tá errado. Você tem e tem bastante, viu? E aí, com elas, você é intolerante. Já parou para pensar? Como o nosso grau de intolerância? E isso tem um significado e tem uma correlação com a convivência. Quanto mais tempo você passa convivendo com uma pessoa, maior é a intolerância. Quanto menos tempo você fica próximo dessa pessoa, mais tolerante você se torna. Quer um exemplo? Vamos dizer que você é casado, casada. Lembra quando você só ficava o final de semana com seu namorado, namorada, com seu cônjuge? Você ia lá, pegava na sexta, né? Ou essa pessoa te pegava na sexta e devolvia no domingo, à tarde. E aí tava ótimo. Aí você casou. Aí você passa agora 24 horas por dia, ainda mais agora na pandemia, imagina? E aí você baixa o seu nível de tolerância, começa a brigar por coisinhas bestas que quando você passava só o final de semana você superava, você tolerava. E aí você começa a ter menos tolerância. E o contrário é verdadeiro com seus pais, por exemplo. Vamos dizer que você vivia com seus pais e quando você vivia com seus pais era pé de guerra. E esse foi um dos motivos, inclusive, de você casar rápido. Além de estar apaixonado ou apaixonada, você foi lá e casou rápido porque você não aguentava mais seus pais. E agora você está longe dos seus pais. Vê poucas horas por semana, ou até poucas horas no mês, ou ficar meses sem ver, sem fazer uma visita, etc. Aí quando você vai lá, nossa, é tudo maravilha. É a tolerância. Isso acontece também. E quando a gente tem auto. Olha que louco, como é ligado, né? Você fala assim, pô, Betelli, o que tem a ver isso com inteligência emocional? Tudo a ver. Tudo a ver com inteligência emocional. Você conseguir controlar e entender que você está num baixo nível de tolerância com essa pessoa. Tem tudo a ver com inteligência emocional. Opa, estou convivendo muito tempo, que é um dos aspectos que eu disse da questão da tolerância. Estou convivendo muito tempo com essa pessoa, estou pegando o ar muito fácil, né? Vamos usar uma linguagem aqui, linguagem popular. Estou me estressando, não estou tolerando os defeitos mínimos dessa pessoa, até a voz dela me irrita. Eu preciso encontrar uma válvula. Eu preciso ser inteligente emocionalmente, porque daí eu atinjo o primeiro ponto da inteligência emocional, que é o quê? Eu me conhecer, faço essa reflexão e aí eu controlo os meus comportamentos. Faço a minha reflexão, controlo os meus comportamentos, uso alguma válvula de escape, saio jogar meu futebol, que tá certo que hoje não pode, fazer minha caminhada e volto para não tratar mal, para melhorar esse relacionamento. Olha como tá ligado. É conhecer a ti mesmo. Como nós falamos aqui, o primeiro ponto da inteligência emocional. Passei do tempo aqui, hein, pessoal? 18 minutos, quase 20. Deixa eu ver aqui, o Lucas colocou, né? Depois que eu abri a minha empresa, eu me coloquei como prioridade. E isso fez que muitas coisas mudassem. É verdade, Lucas. Você se coloca como prioridade e isso tem tudo a ver, né? Defeitos tenho muito, colocou aqui também. Show de bola. Então é isso, pessoal. Valeu, Lucas, pela interação. A Márcia, que teve que sair, né? Entendi agora que ela falou, ela teve que sair também. Obrigado pela interação. Último recadinho aqui, pessoal. Se vocês me acompanham aí no Instagram, você vai encontrar no link da bio o workshop totalmente gratuito que vai acontecer semana que vem de inteligência emocional. Então são 3 aulas exclusivas de inteligência emocional. Vou falar sobre o medo, vou falar sobre a raiva no seu dia a dia e depois na terceira aula eu vou falar sobre uma questão de autoconhecimento, colaborando aqui com as lives semanais que nós estamos fazendo. Então fica o convite aqui para você. Então hoje nós falamos sobre a inteligência emocional e a diferença em ser bonzinho, né? Coloquei aqui o comentário fixado, inteligência igual a ser bonzinho, que é uma questão inversa. Então eu estou fazendo um convite para vocês aqui, tá? Quem se interessa, semana que vem, dia 21, é feriado, eu sei, mas você vai receber a aula totalmente gratuita, são 3 aulas, aproximadamente 30, 40 minutos. Você vai poder deixar seu comentário, depois eu vou entrar em contato com você sobre inteligência emocional. Então clica na minha bio aí, você vai ver o link para você se inscrever. Tem alguns passos para você receber o e-mail, então você vai colocar seu melhor e-mail, você vai receber um e-mail, lá você tem que entrar, fazer a confirmação do cadastro, vai ter um videozinho lá de cadastro concluído, e aí é só você aguardar que no dia 21 vai ser liberada a primeira aula, dia 22, dia 23, para você degustar isso aí, tá? Lucas, posso te mandar uma mensagem no privado? Com certeza, Lucas, é um prazer, cara. Pode me mandar aqui mensagem no privado, aí eu deixo para as outras pessoas que estão assistindo também. Fernanda colocou muito bom. Valeu, Fernanda. Quem quiser entrar em contato comigo no privado, sempre que eu tenho um tempo entre os cursos e palestras que eu ministro em empresas,
eu sempre estou respondendo. Para mim é muito importante, gosto muito desse contato com pessoas, sejam pessoas mais próximas ou primeiro contato. Lucas, fico aguardando a sua mensagem, tá? No privado aqui. Fernanda, muito obrigado pela participação, todos que estiveram aqui. Um forte abraço. Semana que vem tem mais live e vamos nos falando. Boa noite.